E aí galera, beleza? Bom, a gente vai ver um vídeo agora de uma palestra numa universidade do Christian, do Partido Novo. Esse professor Christian, ele saiu, para quem não lembra, ele saiu a candidato a vice-presidente do João Amoedo no Partido Novo. Então, aqueles ultraliberais que tem um discurso diferente, o discurso dele não é tão técnico, o discurso dele é mais simples. E esse discurso eu peguei, que é importante, porque é o discurso que todo brasileiro comum, né, que é intoxicado, não ele, né? Ele está na política, ele foi formado inclusive na USP, que é uma universidade pública, né? Engraçado, né? Que defende o liberalismo, trabalhou na Fiesp, enfim, tá nesse meio político aí e dando aula. Mas ele tem a fala dele é uma fala simples que vocês devem ouvir sempre, e a gente vai analisar essa fala e expor a nossa opinião, tá bom? Vamos lá. Olha, quando eu tenho tempo aí, eu tenho a máxima oportunidade de estar nesse lugar tão importante que a gente está bacana, eu queria dizer assim, eu vou trazer para duas, em vez de três, ações, vamos dizer assim, para modificar o quadro de coisas no Brasil. A primeira é um processo rigoroso e agressivo, eu diria, de... Só um detalhe, que é uma coisa que eu observei já, antes dele começar a falar, é o estereótipo desses neoliberais, né? Eles têm um estereótipo que representa um cara tranquilo, tipo João Amoedo, assim, fala baixo, fala calmo, sabe? Fala sobre de um jeito suave, de forma com que você se simpatize com ele e se identifique. Isso é uma técnica. O Bolsonaro ele aplica uma outra técnica que é de turbulência, truculento, igual o Witzel. Inclusive vou fazer um vídeo sobre o Witzel também. Mas é esse perfil desses políticos neoliberais aí. Liberalização do ambiente de empreender, de empreendimento, um espaço para as pessoas de diversas empresas poderem trabalhar. O Brasil hoje é um país que não convida ninguém para fazer nada. Mas é um país contra quem quer fazer alguma coisa. Tem que uma dimensão. Isso aqui é um ambiente contra quem quer fazer as coisas. Por isso que a moçada ainda está nos Estados Unidos. Ninguém foi estudar em Angola ou na Itália, quem foi nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá a mensagem é clara, a educação é direta, a aprendizagem é clara e pragmática para quem quer realizar as coisas e transformar. O Brasil não é um país que apresenta um ambiente de transformação. Então, primeiro e único. Então vamos lá. Ele fala sobre algumas palavras-chave, né, que é empreendedorismo. O Brasil não consegue empreender, é muito difícil de empreender e é muito burocrático, não incentiva o empreendimento, então ele vai pregar liberação. E ele cita os Estados Unidos. Então, empreender para eles, né, do jeito que ele fala, parece que é o cara que está começando na vida profissional hoje e que quer montar seu negócio lá de informática, de uma pequena fábrica, padaria, sua hamburgueria, empreender desse jeito. Só que isso é uma máscara mentirosa, entendeu? Que eu vou justificar com o argumento que ele usou. Porque quem quer estudar aqui, quem quer empreender aqui, não vai empreender aqui, vai para os Estados Unidos. Por isso que o pessoal está indo para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, o Estado, né, o Estado norte-americano, ele incentiva demais as startups, que são as pessoas que têm ideias para montar empresas, e aí o governo vai lá e financia, principalmente na área militar. Então você
digamos que você fez robótica e tem um drone que você está desenvolvendo. Você leva esse projeto para os Estados Unidos e o governo americano dá o dinheiro para você, com um contrato que, se der certo essa ideia, entendeu? Se essa ideia der certo, eles vão ter aquela golden share, uma participação, e eles vão comprar de você essa ideia, vão financiar o projeto inteiro depois, para que eles tenham uma hegemonia militar. Então, quem financia as startups, as grandes startups dos Estados Unidos, é o governo norte-americano, não é iniciativa privada. Entendeu? Depois eles têm lá, eles podem vender. Tanto é que, por exemplo, a internet veio da área militar, o telefone celular veio da área militar. Então, toda a Google foi criada com startups financiada pelo governo americano. A Apple foi financiada pelo governo americano, a Microsoft foi financiada. Então essa parte, eles não contam toda a verdade para vocês, entendeu? É um jogo de olha, eu te mostro que é difícil você empreender no Brasil, que é burocrático e que a solução é igual aos Estados Unidos. Liberar a economia. Só que eles não contam toda a história, eles contam só a história que os convém. Incorpora todas as outras, é a liberalização, aquele diagnóstico que o Marcos colocou aqui, que tem um brolho sem fim de regras, de leis, de protocolos, etc., que impede as pessoas de fazerem qualquer coisa, e elas partem de uma parte da contradição, todo mundo está na contradição para fazer alguma coisa no Brasil. E é o que ele colocou, é enfrentar esse ambiente burocrático, estatizante, corrupto, ineficiente, mastodôntico, que fez o Brasil virar o que é. O Brasil é isso por causa desse ambiente de construção de um Estado. E aqui, o Estado não é um discurso contra o Estado, é longe disso. O Estado pode até ser forte, ele deve ser forte, ele não precisa ser gigante, não precisa ser corrupto, não precisa ser ineficiente, não precisa ser empregador, a nível máximo, né, e gerar esse ambiente de 40% que arranca das pessoas o seu trabalho, da sua contribuição, 153 dias por ano para pagar esse Estado aí, que não grana de volta. É tão simples. Então, aí ele vai lá e fala assim, que o ambiente, aí ele mistura, ele disse uma coisa sobre empreender, misturou com a burocracia do Brasil, que realmente é infernal. Uma coisa é burocracia interna, essa coisa cartorial, que ninguém defende aqui. O nacionalismo não tem nada a ver com burocracia, com fila de cartório, com ter que carimbar um monte de papel um monte de vezes, várias vezes, para ficar pagando essas taxinhas que não servem para nada. Não é isso. Só que ele pega isso e mistura com um Estado, um Estado forte, um Estado que incentive a mão de obra, como é o Estado norte-americano, entendeu? Mistura com burocracia. E aí, para você tirar, ele coloca, para que você não apoie o Estado, eles misturam com a burocracia. Então eles vão tirar a burocracia e tirar as ferramentas de financiamento das pequenas empresas. Mas a gente vai ver a constatação disso mais lá na frente, tá bom? Tudo isso. Então a solução passa por uma ação combinada, que vai para a segunda alternativa, o segundo eixo de raciocínio. Como é que faz isso? Como é que você liberaliza o Brasil? Como é que você solta as amarras? Como é que você desamarra, você tira esse grilhão, essa corrente, essa bola preta amarrada no pé das sujeitos das empresas? Politicamente, a democracia politicamente. E a política, nós estamos aqui no sábado, hoje, discutindo a política, estamos dando de forma exponencial, mas não entende, a gente vê vocês com situação. Agora a parte ideológica, né? Isso aí fazendo política. Porque nós ficamos todos. Vai começar a vender o Partido Novo. A gente estava lá tentando derrubar o povo, estava começando a entender como a coisa funcionava. Hoje é um período ainda de transição democrática, enfim, um período autoritário.
E passaram todos esses anos, 30 anos, e só agora é que a gente está preparado para fazer esse processo de organização. Sabe como a gente faz isso? A geração de vocês se envolvendo com política. Não significa que todo mundo tem que se candidatar, mas quem pensa com essa visão mais de liberalizar, em todo o sentido da palavra, liberalizar, deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem com a renda que elas têm, viabilizar que elas tenham renda, porque as pessoas não... Isso é muito prático, né? Isso é outra armadilha. Vamos liberalizar para que você faça o que você quiser com o seu dinheiro. Só que eles não falam que eles defendem os bilionários, entendeu? Que estão ganhando dinheiro doidado no Brasil e querem ganhar mais ainda. Mas enfim, vamos continuar. Não tem renda. Mas não consegue ter renda com o empregador, não contrata, porque a regra é inviável para você contratar. O custo de produção desse país foi inviável, o processo de desindustrialização é uma consequência de políticas nefastas que foram desenvolvidas nesses últimos pelo menos 20 anos. Para que isso aconteça, é necessária uma mudança política. A política se dá no Congresso Nacional. Então, peraí, ele está falando de empregabilidade, né? O empregador não contrata porque é muito caro contratar um funcionário, é muito caro empreender, é muito burocrático. Então, e graças a essas políticas que foram feitas em 20 anos, que é difícil contratar o funcionário. Só que ele não fala que o problema da contratação não é pelas leis trabalhistas, é pelo consumo e pela venda das empresas. Se a empresa, um exemplo prático, foi a da Ford há pouco tempo. A Ford não fechou as portas no Brasil. Por que ela fechou? Porque por causa das leis trabalhistas, mas ela não está aqui há não sei quantos anos. Não eram as mesmas leis trabalhistas? Por que só fechou agora? É pelas leis trabalhistas ou pelo consumo? Isso porque a Ford tem lucros absurdos, porque os carros são muito mais caros do que em outros lugares do mundo. Mas mesmo assim, se você vende o carro 3 vezes mais caro, só que nos Estados Unidos você vende 100 mil carros, aqui você vende 3 mil, o custo de produção não vai pagar, mesmo que você cobre 3 vezes mais caro. Sei sim, por quê? É pelo consumo. A nossa estrutura foi destruída de consumo. Por quê? Porque a pessoa não tem emprego, né? E por que ela não tem emprego? Porque as empresas não vendem. E se as empresas não vendem, elas não contratam. E não contratam pela... Aí você tem que entender a terapêutica do problema. Você tem que entender primeiro qual é o problema para acertar a terapêutica. Eles não entendem, ou eles entendem sim. Eles são maldosos mesmo. A terapêutica o problema não é as leis trabalhistas. O problema é o consumo, a venda. O exemplo que eu usei da Ford. Enfim, vamos ver o que ele fala. Quem é que está lá? Ainda uma minoria que pensa como a gente, pode ter uma pensa, ou talvez alguns aqui pensam. Liberal é pop. E esse é o trabalho mais difícil. Você não faz isso em 2 meses, nem em 1 ano, nem em 3 anos. Você faz isso em 20 anos. Hoje a gente vai chamar ninguém. Hoje a gente tem uma bancada de 8 deputados. Os nossos deputados já têm feito sistematicamente intervenções no Congresso Nacional, bons projetos de lei, votação de unânime na fala da presidência e outras coisas para fazer esse processo acontecer. São 8 que valem para 30, isso são 30. Na próxima legislatura a gente vai ter 30 que vão valer por 100. A parte ideológica, né? Ele não fala do governador do Partido Novo lá, que está fazendo um monte de picaretagem lá, está usando helicóptero para ir para sítio, para não sei o que, prestando helicóptero, é uma historinha normal, né? Se é um documento importante, tem lá problemas, mas esse é um processo que deveria ter começado em 2001, ficou travado 20 anos, agora... Ficou travado 20 anos. Se você voltar a 20 anos, é 2001, né? O Brasil ele para de crescer, ele começa a sua desindustrialização em 1980.
né? E de lá para cá o Brasil vem destruindo empresas como nenhum outro país do mundo. E eles acham que 20 anos atrás começou a burocratização. Engraçado que há 20 anos atrás, em 94, né? Um pouquinho mais, começou a liberalizar essa ideia aí, de liberalizar o mercado, de abrir o mercado brasileiro. E a partir dessa época aí que começou essa destruição de indústrias nacionais. E eles usam isso ao contrário. Esse discurso fez com que o Brasil liberasse a economia. Não sei se é a idade de vocês, mas eu lembro que o Collor falava: o brasileiro anda em carroças, nós vamos abrir o mercado para que a gente ande em verdadeiros carros. Consequentemente destruiu a Gurgel do Brasil, tinha a Puma, tinha várias pequenas indústrias automobilísticas e destruiu todas. E hoje todos os carros que a gente anda são todos importados, com essa ideia aí, né? Que é uma ideia autoimune. Então vai liberando e vai, como eu falei no outro vídeo, vai liberando e que vai dando certo. Se você não libera, não deu certo, que é um sistema que não dá certo, é porque você não liberou o suficiente. A roda vai começar a girar. E é isso que a gente tem que fazer. Quer fazer isso acontecer no Brasil de verdade? Vamos para o Congresso Nacional. Como é que faz isso? Libera, privatiza. Tem que ocupar posições de comando do governo executivo também, do governo do Estado. Aí a gente consegue transformar isso. Eu acho que são dois caminhos, dois eixos de mais. Obrigado, Cristian. Tem o pessoal que está mandando perguntas. Então ele fala lá sobre libera, vende. E aí vem um Uber aqui pro Brasil e gera emprego de uma forma bem simples, né? E as pessoas sem emprego vão trabalhar no Uber. É uma forma digna de ganhar dinheiro. Só que as pessoas não entendem que se ela bater o carro ou se ela sofrer um acidente, aquele salário do Uber dela acabou. Ela não vai ter. Então a Uber explora justamente a força de trabalho. A partir do momento que você não tiver mais força de trabalho, você não é mais útil. E esse Estado que ele defende vai falar pra você: ó, você não é mais útil para trabalhar. Não, mas mas e aí, o que eu faço agora? Se vira. Problema seu. Agora aqui ele vai usar esse exemplo que eu usei não de Uber, né, mas da informalidade. E ele vai usar o exemplo de Caruaru, dos camelôs lá que existem no Brasil inteiro, um emprego informal no geral, né? Vamos ver a opinião dele. Só queria fazer um comentário antes, rapidinho, assim, eu acho que é evidente que há uma diferença de visão, etc. E o Ciro expõe toda a sua trajetória aí, que não começou ontem, de experiências, etc., de governo. Mas o que eu acho é o seguinte, que essa visão de que a gente acha que aquela senhorinha lá de Caruaru precisa de ajuda, ela não precisa de ajuda de ninguém. Não precisa de ajuda de ninguém. Não, senhor. Não vai morrer por conta dela, não. Se a gente der condição dela trabalhar, estudar antes e produzir com liberdade, acessar os mercados para que entender, ela vai concorrer com o chinês. É que o Estado brasileiro é tão incompetente, ele é tão presente na vida dela, que ela teve que se buscar subterfúgios para sobreviver. Essa é a visão, eu acho que filosófica diferente. Assim. Esse existencialismo, essa ideia de que a gente tem que dizer para as pessoas o que elas devem fazer, a gente tem que orientar a economia, a gente tem que proteger os nossos mercados, concorrer com o chinês, não vai funcionar mais. Nós estamos tentando fazer isso há 20 anos pelo menos e deu isso daí. Essa quebradeira geral, eu não tenho condição. Então, assim, é o contrário. O que tem que fazer é enfrentar essa escala chinesa. Assim. Mas não é de um dia para o outro. Mas é desregulamentando aqui. Trazendo investimento estrangeiro e dando espaço para ele, dando a propriedade intelectual, que as farmacêuticas todas querem ter no tempo do Congresso Nacional, fica cada semana ameaçando tirar a propriedade intelectual de quem produz as coisas. Deixa eu só falar da senhorinha do camelô lá. Que ele fala que assim, a pessoa que tem lá as roupas para vender, para trabalhar lá,
o Estado atrapalha ela, né? Atrapalha na condição de que ela não tenha essa oportunidade. Então, o que ele defende? Deixa ela vender o que ela quiser. Deixa ela vender o que ela quiser. Dá informação para ela. Antes, dá conhecimento para ela. E dá uma estrutura para... Opa, peraí. Você não defende a liberalização de tudo? Inclusive, no outro vídeo, o cara fala sobre o MEC, destruir o MEC, etc. Então, como é que você vai dar essa ferramenta de conhecimento para essa senhora, que já é uma senhora, né? Antes, quando era jovem, se esse Estado que você defende é um Estado que é tudo privado, que não tem assistencialismo. Peraí, assistencialismo é uma assistência. Quando você vê alguém caído na rua, você vai lá e chuta a cabeça dele. Quando a pessoa tropeça, você vai lá e chuta a cabeça dele? Não. Você vai lá e ajuda a pessoa a levantar. Isso é assistencialismo. Você vai lá e ajuda a pessoa. O Estado, ele tem a obrigação de ajudar. É como se fosse um rateio de um churrasco. Você vai no churrasco, você não leva uma picanha, você leva uma carne, o outro leva uma cerveja. Não é isso que fica legal o churrasco e não pesa para todo mundo? Isso é o Estado. Isso é uma ferramenta de Estado. É a mesma lógica. Cada um contribui com um pouquinho e todo mundo se beneficia. Agora, o que ele quer é o seguinte: cada um faça o seu churrasco. Simples assim. Assistencialismo. E aí ele fala, como que a senhora vai concorrer com mega escala em Aracaju? Não sei se é Aracaju que ele falou. Então, como que ela vai concorrer com a China? O que o Ciro Gomes está nessa palestra aí, ele fala sobre isso. Ele fala que a China, por ter mega produção, né, mega escala, ele consegue ter um custo de uma calça jeans mais barata do que a pessoa comprar o tecido aqui sem pagar imposto nenhum. Vai lá, compra o tecido, vai lá, pega a máquina de costura, costura a calça jeans e chega mais barato a calça jeans. Você tira todo esse mercado informal que existe no Brasil. O cara vai lá, compra o tecido, vai lá em casa, corta a calça, costura, calinha, pau, e monta a calça. A calça da China chega mais barato para vender lá em Caruaru, lá na banca lá, do que a pessoa fabricar em casa. Fabricar lá 1000 peças. A China produz 1 bilhão de peças. Mega escala, fica mais em conta. E como que vai concorrer com a China? Ele falou, não dá para concorrer, mas dá pra... Então,